5 de janeiro de 2015. Daqui a pouquinho, o Corinthians apresenta novo reforço para a temporada de 2015. O volante Christian está de volta e você acompanha ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Antônio Lopes é apresentado como novo gerente de futebol do Botafogo e Flamengo volta aos trabalhos com 12 jogadores fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo. Copinha começa com vitória do Corinthians e goleada do São Paulo. Atual campeão, Santos, não sai do zero. Palmeiras estreia hoje depositando esperanças no garoto Gabriel Jesus, destaque do último paulistão da categoria. Olá, olá, muito boa noite. A temporada 2015 começou para o Corinthians com o retorno do técnico Tite e a apresentação do volante Christian. A equipe inicia o ano pensando no primeiro confronto contra o Once Caldas, dia 4 de fevereiro, pela pré-Libertadores. Por isso, o repórter Felipe Esboril está nesse momento ao vivo no CT Joaquim Grava, acompanhando o primeiro dia de trabalho do Timão. Boa noite, Esboril. Boa noite para você, Anitta. Boa noite o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, local de treinamento do Corinthians, na Zona Leste, próximo a Guarulhos. Já choveu por aqui, agora faz sol, enfim, tempo louco nesta segunda-feira para o Corinthians, que se apresentou primeiro que todos os grandes de São Paulo. Foi a primeira equipe a voltar de férias nesta segunda-feira. E o técnico Tite pôde, assim, pela primeira vez desde que retornou, trabalhar e conhecer o elenco que vai ter pela frente neste ano de 2015. O time do Corinthians que já se prepara para uma viagem internacional. Anitta e pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Vai para os Estados Unidos quarta-feira à noite. Treina amanhã de manhã e depois vai realizar um torneio amistoso contra 2 times da Alemanha lá nos Estados Unidos, em Miami, em Fort Lauderdale. O primeiro jogo contra o Colônia, depois contra o Bayer Leverkusen. Esse vai ser o roteiro do Corinthians, que depois volta para São Paulo, dia 18. Dia 21 tem um novo amistoso aí contra o Corinthians Casuals, em Itaquera, no próprio estádio. E o Corinthians que daí para frente não para mais. Estreia no Campeonato Paulista, dia 1º, contra o Marília. Depois, dia 4 de fevereiro, tem o primeiro jogo da Libertadores, o pré-jogo da Libertadores, para ver se entra no grupo 2 ou não contra o Once Caldas. Esse primeiro jogo é em casa. Depois, dia 8, pega o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. E dia 11, o jogo de volta em Manizales, contra o Once Caldas novamente. Aí sim a gente vai saber se o Corinthians vai entrar ou não no grupo 2 da Copa Libertadores da América. Grupo esse que já tem o São Paulo, Danúbio e também o São Lourenço da Argentina. A gente fala agora do CT Joaquim Grava, onde faz um sol agora que abriu bem na minha cara, viu? Mas a gente está esperando o Christian, volante, que vai ser apresentado daqui a pouquinho. A gente vai trazer ao vivo a palavra do Christian para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está aqui na parte externa, os campos estão vazios porque os jogadores já treinaram, fizeram aquela corridinha inicial de férias. O Christian vai passar por esse corredor aqui e depois vai ingressar na sala de imprensa, onde os jornalistas irão acompanhar essa entrevista coletiva. Nesse momento, ele está com um bate-papo com os torcedores, cerca de 20 torcedores, sócios torcedores, que tiveram o direito de realizar uma pergunta para ele, uma coletiva, só que para torcedores. Uma ação de marketing que o Corinthians faz nesse momento, antes de apresentar o Christian, que assinou o contrato por 3 anos com o Corinthians e chega com um salário alto por aqui, viu, Anitta? Beleza, Esboril, daqui a pouquinho a gente volta por aí. Pela cor do céu dá pra ver que vem chumbo por aí. Gente, você que tá aí na sua casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é: o volante Christian vai repetir o sucesso que ele teve na primeira passagem pelo Corinthians? Sim ou não? Acesse o gazetesportiva.net, vote e o resultado eu dou no fim do programa de hoje. Celso. Bom, boa noite, Anitta, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é de que ele consiga repetir, sim, o futebol apresentado no Corinthians. Claro que ele viveu um momento muito especial, formando ali dupla com Elias, talvez uma das melhores duplas de volantes que o Corinthians já teve. E aí depois teve a negociação, saiu ele, saiu o André Santos, que na época o Douglas também, se não me falha a memória, também saiu, compunham ali o meio-campo do Corinthians.
E o Corinthians sentiu, né? Desde que ele deixou o time, além da ausência também do André Santos e do próprio Douglas, o Corinthians sentiu, e o Mano, que era o técnico na ocasião, teve um trabalho para acertar, né, a engrenagem. Estava azeitado, como se diz no futebol, aquele Corinthians. Ficou muito tempo fora, o Corinthians tentou repatriá-lo outras vezes, não conseguiu, agora ela acontece, e fica até a dúvida, né, se vai sair o Ralf, se não vai sair o Ralf, porque ele fazia a função de primeiro volante. Com o Ralf aí, o Ralf me parece titular absoluto, talvez você poderia colocar o Christian como um segundo volante e o Elias um pouco mais avançado. São opções para o técnico Tite, ou então barrar realmente um dos volantes. O que você acha, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A questão é, o Corinthians contrata aquele Christian que teve uma ótima passagem pelo clube, né? Ou um Christian depois de 2 anos ou 3 anos de Fenerbahçe na Turquia. Ele não sabe se o Christian vai voltar como aquele Christian, não é? Aquele Christian que deixou o Corinthians emocionado, dizendo que voltaria ao clube, voltou ao clube. É um belíssimo jogador, como destacou o Celso. Teve uma ótima passagem pelo Corinthians, mas a gente não sabe em que ponto volta o Christian. Se voltar aquele jogador, é com certeza uma belíssima contratação. E essa história de quem... 2, 3 anos, me permita até corrigir, acho que são 5 anos. Já muito tempo, né? Pior ainda a situação, né? Depois de 5 anos, né? A situação pode se tornar um pouquinho mais complicada. Mas a gente torce muito para que o Christian aí tenha sucesso, o mesmo sucesso que teve na sua primeira passagem. Um jogador extremamente identificado com o torcedor. Essa questão não me preocupa, Celso. De quem vai jogar, se joga A, joga B, quem sai para a entrada do Christian. O calendário do futebol brasileiro, me permita, é muito longo, é muito desgastante. Existem lesões, cartões e a equipe tem que ser mudada a todo instante. Então, é bom você ter um grupo de qualidade, você ter mais do que 2 jogadores para a mesma posição, 3 ou 4 atletas ali para aquela posição de volante, e o Corinthians investe bem nesse setor. Daqui a pouco a gente vai trazer, o Esbori vai trazer mais informações. O Corinthians pode estar perdendo aí, já perdeu o Anderson Martins, enfim, tem jogadores que podem chegar, o Conca. É um Corinthians se preparando, mas um Corinthians que começa o ano agitado, tendo jogo importante contra o Once Caldas no próximo dia 4. E esses 2 jogos aí nos Estados Unidos, isso aí só vai atrapalhar o Corinthians, no meu entendimento. Muito bem, e a bola rolou nesse final de semana pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atual bicampeão Santos ficou no empate com o Penapolense em 0-0. Destaques para a goleada do São Paulo e a vitória do Corinthians. Confira os gols dos principais jogos. Pelo grupo B, disputado em São José do Rio Preto, o Grêmio bateu o time da casa pelo placar de 4-1. O destaque da partida foi o garoto Wanderson, que primeiro jogou contra o próprio Patrimônio e abriu o placar para os gaúchos. Mas ainda na etapa inicial, o mesmo Wanderson marcou a favor do Rio Preto. Coisas da Copinha. Em Presidente Prudente, o Bahia atropelou o Comercial do Mato Grosso do Sul em duelo válido pela chave E. 4-0 para o tricolor da Boa Terra, com gols de Mário, Rodrigo, Jacó e Éder. No grupo K, que tem como sede a cidade de Sumaré, o Sport saiu na frente do Paulista de Jundiaí com Ítalo, logo aos 5 minutos de bola rolando. Guti, já no segundo tempo, deixou tudo igual no marcador. Só que Sinho, cobrando falta, tratou de dar os 3 pontos ao time pernambucano. Em Paulínia, Fernando Diniz fez 1-0 para o Coritiba sobre o Red Bull em jogo válido pela chave M. Douglas aumentou para a equipe Coxa Branca. Johnny Benck descontou para o time paulista, mas já era tarde. 2-1 Coritiba e fim de papo. No grupo N, o Vitória da Bahia não passou de um empate por 1-1 com o Porto de Pernambuco. Vinícius fez 1-0 para o Porto. Rafaelson igualou o resultado no segundo tempo e deu números finais ao confronto em Atibaia. Pela chave O, o Cruzeiro encarou o ABC em Indaiatuba e garantiu a vitória por 3-0, graças aos gols de Fabrício, Gabriel Moura cobrando pênalti e Gabriel Lousada já nos acréscimos da etapa complementar. No grupo P, disputado em Taubaté, Renato Kaiser anotou o primeiro do Vasco sobre o Araxá de Minas Gerais. Daniel Pessoa, aos 22 do segundo tempo, fez 2-0 e sacramentou os 3 pontos para a equipe cruzmaltina. Na cidade de Osasco, o Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 4-1 em confronto válido pelo grupo Q. O destaque da partida foi o jovem Douglas Baggio, autor de 2 gols no jogo.
Pelo Grupo T, o Atlético Mineiro fez logo 5-2 sobre o modesto 7 de Setembro de Alagoas. Iago, com 2 gols de cabeça a favor do Galo, foi o nome da goleada em São Bernardo do Campo. Na chave V, o São Paulo não tomou conhecimento do Serrano e aplicou sonoro 7-0 para cima do time da Paraíba. 4 gols no primeiro tempo, 3 no segundo e liderança garantida no grupo disputado em São José dos Campos. Na chave W, Matheus... Bom, essa primeira fase da Copinha, a gente pode dizer que é uma várzea. Para, né? 7-0, para que eu quero descer, né? 6-1. São times inexpressivos e que não se justifica, sabe? Não tem como você justificar a presença desses times na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a não ser pela politicagem, né? Pelos interesses comerciais e por tantos outros interesses obscuros que fazem parte do nosso falido futebol brasileiro, cara. E o pior é que a gente não consegue filtrar se tem um garoto bom aí, porque a diferença de uma equipe para outra é grande, é absurda. Então a gente não consegue saber se tem algum garoto bom ou não que possa servir a equipe profissional da qual ele defende. Então a Copinha São Paulo, que é a Copinha dos Empresários, ela vale nesse momento, até pela escassez de dinheiro no mercado do futebol brasileiro, para os grandes clubes. Isso pode valer. Tem que ficar ali atento, Santos, Corinthians, todo mundo, para de repente pensar um outro jogador. É só para isso, né? Mas no formato que ela está, com 104 equipes, é difícil demais você conseguir saber se o garoto tem qualidade, né? Ele vai ter que ter aquele confronto com o adversário de peso para saber, olha, o cara chamou o jogo. Não, um jogo que é 7-1 é brincadeira, né? Parei. 1-0, né? 7-0. 1-0, enfim. É que a gente acostumou, né, com 7-1. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Barba, vou de Palmeiras, é isso? Santos, São Paulo e Corinthians já fizeram as estreias nessa edição da Copinha. Hoje é a vez do Palmeiras, que está no grupo J, com sede em Limeira. O primeiro jogo do Verdão é contra a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. E a grande esperança do Alviverde para conseguir esse título inédito é o garoto Gabriel, que já nas categorias de base conquistou a exigente torcida palmeirense. Aos 17 aninhos, o centroavante Gabriel Jesus, o maior artilheiro do futebol brasileiro de base em 2014, com 37 gols, é a grande esperança do Palmeiras para a Copinha e também, por que não, para o time profissional. Já fiquei um mês lá com o Gareca, fui para um jogo contra o Atlético e tal, fiquei só no banco e só treinava. E como é que foi essa experiência? Foi muito boa. Foi experiência nova, gostei muito. Faltou jogar. Faltou jogar. Você ficou muito ansioso para entrar um pouquinho? Fiquei, pô. Ainda mais com o estádio cheio, né? Torcida, nunca tinha visto aquela torcida lá, ainda mais lá embaixo, né? No banco de reserva. O garoto é um dos melhores da equipe de juniores do Palmeiras e, sem dúvida, o mais famoso. Tem sido destaque na mídia. Eu fico muito satisfeito, né? Isso é o fruto do meu trabalho, meus companheiros também que me ajudou, fico muito feliz em ver minha família também feliz com isso. Ele é um dos melhores finalizadores, né? Ele é um atacante terminal, não é um atacante de velocidade, um atacante de lado de campo, é um atacante, o antigo centroavante, né? O homem para fazer o último toque, né? A finalização para o gol, e dentro desse quesito realmente ele se destaca muito. Gabriel já foi sondado por grandes clubes da Europa e até o São Paulo tentou levá-lo para Cotia. Assuntos que o atacante prefere driblar com o jogo de cintura dos inexperientes. Nunca chegou isso em mim, não reconheço. Não. Se o Gabriel é matador lá na frente, alguém precisa dar suporte para ele mais atrás. Zé Matheus, volante, 19 anos, é o cara. E pelos ídolos que tem, o Verdinho está muito bem servido na posição. Mascherano, Arouca, o Tony Kroos, grande jogador. Raça com técnica. Raça com técnica. Se for assim, você vai ser um grande volante no Verdão, hein? Se Deus quiser. A estreia do Palmeiras na Copa São Paulo é hoje, às 9 da noite, em Limeira, num grupo que ainda é uma incógnita. A Inter de Limeira é uma equipe sempre muito forte e tradicional aqui em São Paulo.
não jogou o Campeonato Paulista Sub-20 esse ano, o que tornou mais difícil ainda nós mapearmos essa equipe para enfrentar. A equipe da Desportiva Ferroviária vem fazendo alguns amistosos de preparação importantes no Espírito Santo e tem até conseguido bons resultados, até algumas goleadas, então acredito que seja uma equipe forte e principalmente por ser a estreia vai ser muito difícil. E a equipe do Muricy do Alagoas é a equipe que nós temos menos informações, mas vamos procurar já no primeiro jogo deles contra a Inter de Limeira poder estudá-los bem para não sermos surpreendidos na segunda rodada. Ao contrário dos rivais, São Paulo, Corinthians e Santos, o Palmeiras nunca conquistou a Copinha. A torcida pode pressionar à vontade, mas para a diretoria do clube, o principal objetivo não é o título. A categoria de base é um pouco mais tranquilo, principalmente pela postura da nova diretoria em acreditar na formação dos jogadores. Então eu acredito que não tem uma pressão da forma como acontece no profissional, por resultados, até porque o objetivo do futebol profissional é esse, né? Atingir resultados expressivos para chegar aos títulos. A categoria de base é um pouquinho diferente. Nós temos as competições que nos servem de preparação, mas nós temos que fornecer os jogadores de qualidade para o profissional. E depois de golear o Serrano da Paraíba por 7-0, viu? 7-0, a garotada do São Paulo começa a se preparar para enfrentar o São Raimundo de Roraima amanhã em São José dos Campos. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o treino do tricolor. A goleada na partida de estreia por 7-0 deixou uma ótima impressão. Mas a euforia no elenco dos juniores do São Paulo tem que ser controlada. Olha, com bastante conversa, com muita clareza de todo o processo que nós temos aqui no São Paulo, né? Nós buscamos a formação, eles sabem disso, sabem que a vida de todo ser humano é feita de momentos, né? Momentos bons, momentos ruins, isso vai se alternando na vida da gente e a gente vai se adaptando com cada um desses momentos e evoluindo na vida. Foi um belo resultado, mas não ganhamos nada, então é chegar firme no jogo, concentrado e fazer uma boa partida para dar essa sequência boa que a gente começou no campeonato. E o técnico Menta, no melhor estilo Muricy Ramalho, não deu descanso para a garotada. As jogadas de bola parada foram treinadas durante toda a atividade. E o São Paulo pode conseguir até mesmo a vaga antecipada para a próxima fase da Copinha. Para isso, basta uma vitória sobre o São Raimundo de Roraima nesta terça-feira, partida que acontece em São José dos Campos. O adversário perdeu na estreia e teve o único goleiro inscrito na competição expulso. Olha, eles mostraram uma postura bem defensiva no primeiro jogo, né? O campo tinha chovido, estava pesado e eles ficaram jogando muito no erro do adversário, né? Eu acredito que possa ser uma característica da equipe deles, né? E assim, não dá para ficar imaginando outra coisa que não seja a realidade. Eu vi a equipe fazendo isso e acredito que eles vão manter esse padrão. O volante Matheus, católico e com tatuagens religiosas espalhadas pelo corpo, promete não dar moleza ao São Raimundo. Pode ter certeza que não, a torcida pode esperar porque entramos forte nesse campeonato, então todo mundo que vir jogar contra nós vai sentir o peso da camisa, que vamos entrar forte porque vamos em busca desse título aí. Muito bem, vamos voltar ao CT do Corinthians, onde o volante Christian está falando pela primeira vez no retorno ao timão. O Felipe Esboril, nosso repórter, está acompanhando. Vamos para lá. Queria apresentar o nosso novo atleta, o Christian. É isso mesmo, Anitta. Pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está ao vivo aqui no Joaquim Grava, onde o Edu Gaspar, gerente de futebol do Corinthians, apresenta Christian. Vamos ouvi-lo. Ronaldo Ximenes, de todo o clube, pelo esforço que o Christian fez no decorrer das nossas negociações. Queria deixar bem claro que teve algumas propostas aí interessantes. Eu acho que economicamente também mais interessante ainda do que ele tem conosco. Fez um esforço, deu a palavra que viria vestir a camisa do Corinthians novamente. Então tenho eu pessoalmente uma honra de apresentar a todos vocês o nosso novo atleta, o Christian, e deixo ele à disposição de todos vocês. Gente, primeiro o Christian vai responder as perguntas e o Edu, por enquanto, só sobre o Christian, tá? E depois a gente conversa sobre os outros assuntos. Boa tarde, Christian. Aqui à sua direita.
Aqui. Boa tarde. À esquerda dele, né? Christian, boa tarde. É um prazer falar com você. Como é que é para você, depois de tanto tempo, voltar a vestir essa camisa? E por que demorou tanto para você voltar? Cara, eu tô muito feliz, né? Eu acho que era um sonho meu de voltar e vestir a camisa do Corinthians. Demorei porque eu tinha contrato e o Fenerbahçe sempre não me liberava, né? Eu acho que ele tem o direito deles, mas o Corinthians sempre tentou, a gente sempre conversou de uma possível volta, né? E agora a gente conseguiu essa volta, estou muito feliz. Christian, aqui ainda no mesmo lado, boa sorte. Alô, aqui tá melhor. Primeiro, boa sorte, um bom retorno para você aqui no Corinthians. Queria que você falasse primeiro da sua identificação, né? Como que você criou essa identificação com a torcida te vê como um ídolo, você se vê também aquela questão do corintiano maloqueiro, sofredor, e a questão daquele gol que ficou marcado contra o São Paulo, né? Aquele seu gesto, enfim, foi utilizado até pelo Corinthians para sua volta, você tirou foto com o Dentinho. As suas lembranças, e se você espera, né, repetir aquilo contra o São Paulo na Libertadores, por exemplo. Eu acho que a gente tem o primeiro passo que é passar do Once Caldas, né? Depois a gente pensar no São Paulo. O nosso objetivo é esse. Eu acho que não tem como não relembrar, né? Mas eu acho que essa foto que você citou, o Dentinho postou, mas faz muito tempo, faz uns 8 meses atrás que a gente tirou foto, né? E como ele é um amigo meu, ele postou a foto e faz muito tempo, né? Então não tem problema nenhum. Christian, a gente está ao vivo agora no Sport TV. O corintiano ansioso sempre faz a pergunta para a gente na rua, né? Como é que o Christian volta? Desde setembro você não joga do ano passado, né? Como é que o Christian volta? Responde para o corintiano, por favor. Está pronto para poder entrar em campo? Estou pronto. Eu não jogo pela opção. Como o Edu falou, eu tinha outras propostas para ficar por lá mesmo, né? E conversando com o Edu, com o pessoal do Corinthians, eu dei a minha palavra que eu ia voltar. Então, quando eu voltei, trabalhei muito, treinei todos os dias. Só eu sei como eu treinei. Estou preparado para esse novo momento, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para vestir a camisa do Corinthians. Eu acho que eu estou preparado de novo. Espero, junto com os companheiros, fazer um ano muito feliz para todo mundo. É isso, Anitta. Pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Christian segue falando por aqui o novo reforço do Corinthians, que assinou o contrato por 3 anos. Uma posição que hoje... Legal, obrigada, Felipe Esboril. Nós também estamos ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Aliás, o Felipe Esboril fez a primeira pergunta, né? Toco para vocês. Não, tá aí o Christian, né? Já não querendo entrar na primeira polêmica com essa foto que o Dentinho acabou publicando aí nas redes sociais, né? Fazendo aquele gesto, se referindo à torcida do São Paulo, provocando, disse que foi há 8 meses, já esquentando o que pode ser Copa Libertadores. Mas a resposta dele foi clara e verdadeira. O Corinthians tem que se preocupar, Celso, com o Once Caldas. A parada é indigesta, a definição da vaga vai acontecer na altitude de Manizales, o primeiro jogo em casa, onde o Corinthians pode fazer um bom resultado, e o Corinthians tendo aí essa preparação, esse período de preparação, com alguns problemas. O Felipe Esboril, inclusive, vai trazer mais informações do Corinthians. O Tite já chega com problemas por lá, Celso. Já chega com problemas, sim. O Christian, eu acho um bom reforço. A gente estava discutindo em que condições ele volta, tal, mas pela qualidade que tem tudo para ajudar o Corinthians. E falando da rivalidade Corinthians e São Paulo, e ela está acirrada até por conta até do próprio Dudu, que o Corinthians está buscando se reforçar, está praticamente fechado, e o São Paulo tentou atravessar o negócio. Quer dizer, são detalhes que acabam acirrando ainda mais uma rivalidade que é antiga. E essa rivalidade ela ocorre muito mais em termos de diretoria de clube do que necessariamente todos sabem que a maior rivalidade clubística Corinthians e Palmeiras. Bom, não se discute. Corinthians e São Paulo é uma coisa que se tornou mais, digamos, mais ácida nos últimos tempos, justamente por causa das trocas de farpas, exatamente envolvendo as diretorias do clube, e não deve ser diferente em 2015. Esse ano promete no que toca Corinthians e São Paulo. Botafogo apresentou nesta segunda-feira o novo coordenador de futebol, que chega para colocar ordem na casa e fazer a equipe resgatar o bom desempenho.
Dono de um currículo extenso no esporte, o delegado Antônio Lopes foi apresentado hoje no Botafogo como o novo coordenador de futebol do clube e afirmou: a prioridade de 2015 será o Brasileiro da Série B. Para isso, os dirigentes botafoguenses planejam contratações, mas sem loucuras. Nós temos 3 competições para disputar, a princípio, né? O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a segunda competição, que é a Copa do Brasil, e a terceira competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, certamente, todos vocês devem saber disso, né? Que a prioridade é a conquista do título do Campeonato Brasileiro. O foco principal, o foco do nosso trabalho, logicamente, está voltado para o Campeonato Brasileiro. Logicamente, vocês sabem que o Botafogo não vai poder fazer loucuras com a contratação de jogadores. A boa torcida do Botafogo sabe disso. Então, nós fizemos também o nosso projeto de trabalho, né? Que nós estamos fazendo a montagem do elenco, né? Com a colocação de jogadores das categorias de base, jogadores egressos da categoria de base. Muito bem, o Flamengo também iniciou hoje os trabalhos desta nova temporada. A grande novidade ficou por conta da lista de jogadores que não serão utilizados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em 2015. Apesar dos jogadores que não estão nos planos do técnico, o grande assunto para a imprensa seria a possível vinda do meia Conca para o rubro-negro. O Flamengo voltou aos treinos na manhã de hoje no Ninho do Urubu. Das novas contratações do clube, apenas Pará, Marcelo, Arthur Maia e Thalisson correram em volta do gramado. Bressan e Lucas Mugni devem chegar ao Rio amanhã. Uns chegam, outros saem. 12 são os jogadores dispensados pelo clube, dentre eles Negueba e Matheus. Mas o que mais chamou a atenção foi o caso do goleiro Felipe. Ele foi comunicado, sim, que a representação dele é quinta-feira. E também foi comunicado, através do seu representante, que conversa conosco, de que está sendo costurado um acordo no qual fique bom para ele e fique bom para o Flamengo. A tentativa flamenguista de contratar o meia Dario Conca junto ao Fluminense também foi assunto comentado. O Flamengo demonstrou interesse no jogador, procurou a Unimed e procurou o Fluminense. E o Fluminense declarou que não havia interesse na negociação do jogador. Ponto final. Qualquer outra coisa referente a isso é especulação. A pré-temporada rubro-negra será feita na cidade paulista de Atibaia. Pois é, apesar das propostas do Corinthians e também do Flamengo e da vontade da Unimed, o Fluminense não quer liberar o Conca de jeito nenhum. Em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, o presidente do Clube das Laranjeiras, Peter Simpson, avisou que o meia Conca faz parte dos planos e do orçamento do Fluminense para a temporada e não é a intenção do clube negociá-lo, o que só aconteceria se o clube interessado pagasse a multa rescisória. Com isso, é bastante provável que o Flamengo desista de tentar contratar o jogador. Já para o Timão, o que afasta o Conca são os altos salários que ele recebe no tricolor carioca, de mais de R$700 mil. Coisa pouca, né? Não? Vocês não vão comentar? Não, vamos de Corinthians. Vamos de Corinthians? Tá bom. Então vamos voltar ao CT Joaquim Grava, onde está o nosso querido repórter Felipe Esboril. Esboril, como estão as coisas por aí com a apresentação do Christian? Olha, Anitta, pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, a gente volta aqui do CT Joaquim Grava. O Christian continua ali na sala de imprensa, concedendo entrevista coletiva, muitos jornalistas. Quer dizer que essa é a principal contratação até o momento do Timão para esta temporada. Durante o Gazeta Esportiva, que vocês acompanham aí em casa, o Christian falou sobre aquele famoso gesto que ele fez num jogo contra o São Paulo. Disse que não se arrepende pelo fato
Até numa rede social ele comentou ainda sobre essa foto que ele colocou justamente com esse gesto. Disse que não estava arrependido e que é corintiano, que sentiu muita falta de estar aqui, que passou maus momentos na Europa e teve que passar por grandes dificuldades para vencer. Ele ficou 5 anos fora do Corinthians, assinou contrato por 3 temporadas, só que em maio desse ano ele foi liberado pelo Fenerbahçe da Turquia, porque o time turco queria uma vaga de um estrangeiro. E aí ele entrou num acordo com o Fenerbahçe, foi dispensado, já quase acertado com o Corinthians. O que não rolou foi o salário. E aí ele teve que ficar de maio até dezembro sem clube, em casa, esperando uma proposta. Foi aí que o Corinthians entrou em ação e contratou de vez o Christian. Mas não foi só o Christian, viu, Garrafa e Celso, você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, que o Corinthians trouxe para essa temporada de 2015. Steven Mendoza já treinou por aqui, o atacante colombiano que estava na Índia, fez 4 gols no campeonato indiano, o famoso campeonato indiano, né? Mas ele chega como uma aposta para o Corinthians em 2015. Quem também chega é Edilson, que estava no Botafogo, foi dispensado pelo time carioca junto com o Emerson Sheik. Inclusive, nesta tarde, ele treinou com o novo atacante corintiano. Eu digo novo porque o Sheik estava no Botafogo, foi dispensado e aí voltou para o Corinthians. Vai ser aproveitado pelo técnico Tite nesta temporada. Emerson Sheik, que já treinou por aqui também a parte física. E existem algumas indefinições para esse ano, viu, Anitta e pessoal em casa? Paolo Guerreiro, esse tem contrato até julho, não renovou ainda com o Corinthians, o que emperra seria o valor de uma luva. 15 milhões para um lado, 10 para o outro, enfim, uma indefinição financeira para o Corinthians acertar essa renovação de contrato com o principal jogador do Timão em 2014. E essa vai pegar fogo, porque nas próximas horas o Corinthians deve anunciar a contratação do atacante Dudu, que estava no Shakhtar Donetsk. Já pertenceu ao Grêmio, estava emprestado ao Grêmio, voltou e o Corinthians fez uma proposta oficial de compra de 60% dos direitos econômicos para o Shakhtar Donetsk. Cerca de 12 milhões de reais. Essa proposta, Anitta, chegaria para ele encerrar o vínculo com o Shakhtar Donetsk e aí depois ele assinaria o contrato com o Corinthians. Ainda não é oficial, o Corinthians não anunciou oficialmente, mas Dudu está muito próximo e o Corinthians teria dado um chapéu no São Paulo, que estava na negociação, e essa é uma informação que também a gente apurou por aqui. O Dudu já estaria até na lista do Corinthians para essa pré-temporada nos Estados Unidos, viu, Anitta? Anitta, deixa eu rapidamente só aproveitar o esboril aqui para a gente saber a respeito do Ralf, qual é a situação real do Ralf, ele permanece no Corinthians ou não, e o Anderson Martins não é mais zagueiro do Corinthians, esboril? Não sei se o esboril está na escuta, esboril? É verdade, Garrafa, o Ralf permanece no grupo. Tô te ouvindo, Garrafa, tô te ouvindo. O Ralf, ele chega ele fica por aqui, o Tite gosta muito dele. O Mano Menezes às vezes tinha um pé atrás com ele, essa informação que a gente apurou por aqui, mas o Ralf permanece. A chegada do Christian teria ofuscado um pouco a presença de Ralf, mas o Tite gosta demais desse jogador e, palavras de Edu Gaspar, ele fica no Corinthians. E essa tarde o Corinthians sofreu um duro golpe que não esperava. Anderson Martins deixou o Corinthians. O clube do Catar que ele pertence, o Al Jait, tinha uma cláusula no contrato de empréstimo que previa, se o time do Catar chamasse ele no final dessa temporada de 2014, ele teria que acatar esse chamado e voltar para o Oriente Médio. E foi o que aconteceu. O Corinthians teve que liberar o jogador e nesse momento fica apenas com Gil, que era titular na temporada passada e terá que sair no mercado para contratações. Iago, que voltou por empréstimo do Bragantino, e o Antônio Carlos, que estava no Avaí, ambos zagueiros, serão opções do técnico Tite, que vai ter que quebrar a cabeça para contratar um zagueiro que vai ter que substituir Anderson Martins. Ele não faz mais parte do Corinthians.
Obrigada, Esboril. Muito obrigada pelas informações. Mais detalhes amanhã no Super Esporte. E desde que o Corinthians perdeu o Kleber, ficou mais difícil ali de acertar a zaga, né? O Kleber, eu acho que estava bem entrosado com o Gil e tal. E só uma correção, na verdade, o Dudu é jogador do Dinamo de Kiev, também da Ucrânia, só que é rival do Shakhtar, que fica em Donetsk. E a explicação da saída do Anderson Martins, ela é muito simples, né? O Anderson Martins, o empresário que cuida dos direitos do atleta, é o Carlos Leite. O Carlos Leite, que era ligado ao Mano Menezes. O Mano Menezes não interessava ao Corinthians porque o Roberto de Andrade não queria, né? Aí o que fez o Carlos Leite? Depois falam que não tem, sabe? Bom, tudo bem, não posso provar nada, mas deixa quieto, vai. Bom, gente, ainda não é oficial, mas o Santos deve anunciar nas próximas horas a contratação do meio-campo Chiquinho. A diretoria santista aguarda apenas a liberação do banco que detém os direitos econômicos do jogador para confirmar o reforço. Ele disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, mas tem o passe dele vinculado ao Coimbra de Minas Gerais. Opção também para a lateral esquerda. O jogador de 25 anos já acertou os valores do salário e os detalhes do contrato por empréstimo com o Alvinegro da Vila. Bom, o Santos contrata o Chiquinho e aí fica até agora só o Chiquinho, né? Depois não vão falar que o Santos deu azar, que a situação não é boa, né? Não, o Santos está pedindo para brigar pelo rebaixamento. Essa é a verdade. Estou falando isso em janeiro, hoje é 5, né? Sim. 5 de janeiro. Vamos aguardar o final do ano, se continuar nessa toada aí. Aliás, a propósito, hoje é 5 de janeiro, então minha mãe faz aniversário hoje. Então eu quero dar um beijo para minha mãe. Beijo. Tinha passado batido lá. Na hora do Twitter. Não, é que eu ia ligar, mas pensei que podia mandar um beijo. Bora. O diretor tá mandando aí. Palmeiras se reapresenta nesta semana com os reforços que chegaram para a temporada. Mas o Verdão pode perder um atleta que chegou a pedido do técnico Ricardo Gareca no ano passado. Eu estou falando do zagueiro Tóbio. Ele é alvo do Boca Juniors, que já fez uma proposta de $1,5 milhão pelos direitos do defensor, que foi negada pelo Verdão. Eles pretendem agora fazer uma nova oferta por 100% dos direitos do atleta e uma reunião entre os agentes de Tóbio e o Palmeiras deve acontecer ainda essa semana. O Verdão segue em busca de mais um zagueiro para o elenco e o principal alvo é o Hever, que foi destaque no Atlético Mineiro nos últimos anos, mas que não teve grande sequência no final da temporada passada por causa de lesão. O Tóbio, Anitta, é mais ou menos aquela história do Damião na minha concepção, né? É colocar um laço na cabeça e mandar pro Boca do Celso. Pode mandar. Já vai tarde também, hein? $1,5 milhão também já foi o tempo que isso era muito dinheiro. Mas já vai tarde. Não, mas de graça. 42 milhões. Se precisar dar uma graninha pra levar ele, pode levar. Tá. Vai pôr aquele lação e manda pro seu Boca lá. Pelo amor de Deus, hein? Pro seu Boca. É fraco demais. Gente, vamos de São Paulo, tricolor. No São Paulo, a temporada vai começar oficialmente na próxima quinta-feira, mas o CT da Barra Funda já recebeu nessa manhã os zagueiros Breno, Lucão e o Rodrigo Caio, além do meio-campista Daniel. Eles anteciparam o retorno aos trabalhos e foram direto para o Refis, onde realizaram trabalhos aeróbicos e de fortalecimento muscular. Com relação a reforços, a diretoria ficou sabendo que o Wellington Ney não deve vestir a camisa tricolor neste início de ano. A informação foi dada pelo empresário do jogador, o Eduardo Duran. Ele afirmou que nenhum clube brasileiro tem condições de contratar o atacante, que está no Shakhtar Donetsk desde junho de 2013. O clube ucraniano pagou 9 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais, e não pretende negociar o atleta nesse momento. O Wellington Ney era uma das opções da diretoria caso a contratação do atacante Dudu não dê certo. Vale lembrar que o Dudu também é pretendido pelo Corinthians. Bom, o resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. O volante Christian vai repetir o sucesso que ele teve na outra passagem pelo Corinthians? Sim ou não? Não, 54,8% e sim, 45,2%. O programa de hoje termina por aqui, tá? O Celso vai estar no jornal, é isso? Isso, daqui a pouquinho estou de volta no Jornal da Gazeta. Até já. E eu amanhã no Super Esporte, hein? Beijo. Estarei com a Anitta e com a vovó também. Tchau.